E o Abel tem duas dúvidas aí para escalar a equipe. Na lateral direita, ele tá entre o Kelvin, como diria Domênico, e o Giai. E no meio... O Domênico fala isso, ô bode animal. Porra, Lima, se liga, cara. E no meio campo, o Lucas Evangelista ou o Andréas Pereira, né? Será que o Andréas fará a sua estreia já amanhã? Como titular ou entrando durante o jogo? É o que o torcedor palmeirense quer saber, né? Na opinião de vocês, existe dúvida em relação a isso ou não? Ele mesmo já falou que tá 100%, tá pronto para começar jogando. Se o Abel quiser contar com ele logo no início, de cara, já tá pronto para jogar. Tem que ver como é que tá a preparação pro jogo de quarta-feira também, né? Palmeiras tem um jogo importante na Argentina contra o River, né? Então ele deve fazer mudanças durante o jogo, né? Deve vir com o time titular. Palmeiras precisa ganhar esse jogo, tá brigando pelo título, mas durante o jogo deve fazer algumas mudanças aí para dar uma segurada também. Fez o resultado, troca o pessoal, então o Andreas deve estrear com certeza. Não sei se titular. Eu colocaria de titular logo de cara, porque é um baita jogador, vem de seleção brasileira também, e o palmeirense está louco para assistir o Andreas Pereira dentro de campo. E faz tempo, pelo que eu tô vendo aqui, faz tempo, né, que o Andreas Pereira ele não atua. O último jogo, na verdade, foi um amistoso, né, entre Fulham e Forest no dia 26 de julho, né? Então faz um tempinho já. Mas, de qualquer forma, tem duas possibilidades, né, que você pode fazer com o Andreas Pereira. A primeira é começar com ele a partida e, de repente, leva até uns 15, 20 minutos aí do segundo tempo, dependendo de como ele tiver. E outra alternativa é você começar com ele no banco e aí, no segundo tempo, você coloca ele para jogar, né? Mas tem jogadores que, muitas vezes, a condição física surpreende. Então, você até consegue, né? Ele vai lá, entra e joga os 90 minutos. Apesar que, assim, a função que ele vai exercer, pelo que está se desenhando, é mais uma função de 8 mesmo, no lugar do Evangelista, né? Então, querendo ou não, ali é uma função que você corre muito, né? Que você tem obrigações quando o time não tem a bola de marcação, né? Então você tem que recompor e também você participa muito de quando o time ataca. Então, assim, sinceramente não sei se jogar os 90 minutos é o ideal, né? Principalmente pensando na sequência, como disse o Danilo Souto, logo depois já vai ter jogo importante também. Mas tô curioso para ver como que vai ser esse time do Palmeiras. Em tese, se o Andreas Pereira entrar no lugar do Evangelista, fica um meio de campo muito, muito bom, assim, do Palmeiras, né? Com jogadores com características de construção, com vários, né? Então você tem, por exemplo, o Felipe Anderson, o Maurício, aí você tem o próprio Andreas, né? E aí o Aníbal, por exemplo, quem jogar ali na primeira volância. E você tem dois jogadores mais ali de ataque, né? A dupla Flaco-Roque, né, o Flaco Lopes e o Vitor Roque, e aí sim você precisa, na minha visão, de um lateral como o Kelvin, né, porque se você já tem jogadores que têm aquela capacidade mais de construir, menos de chegada em posição física, velocidade, né, você tira aqueles pontas atacantes do Palmeiras, aí você precisa de laterais que eles cumpram papéis importantes no ataque. Aí o Kelvin, nesse cenário, ele seria um jogador importante aí pelo lado direito. E nessas duas dúvidas, né, pensando também no jogo do meio de semana fora de casa contra o River Plate, na lateral direita eu acho que ele vai jogar por ser em casa com o Kelvin, né, que tem uma característica muito mais ofensiva, e pensando no jogo do Monumental de Nunes, você atuar com o Giai um pouco mais com funções defensivas, então o Kelvin deve jogar amanhã contra o Internacional, e aí pensando um pouco mais em defesa no jogo do meio de semana, joga o Giai. Agora, no meio-campo, se não fosse a data FIFA, se ele tivesse mais tempo treinando, participando dos treinos táticos, eu acreditava no Andreas Pereira já iniciando o jogo como titular. Mas eu acho que ele deve entrar no decorrer da partida porque ele perdeu algumas atividades, né? Tá bem fisicamente, estava com a seleção brasileira, mas eu acredito que deve começar com o Lucas Evangelista e no decorrer da minutagem, ou jogar o segundo tempo todo aí com o Andreas Pereira. Tem que esperar, porque o Andrés é aquele tipo de jogador que é contratado para chegar e jogar, né? Ah, com certeza. Então, mas pode ser que, por ter treinado pouco, ter ido para a seleção e tal, o Abel pense em deixá-lo no banco no começo e depois, claro, coloque-o para jogar, né? Vamos ver. É um cara que se adapta fácil também, Sim, né? Andrés Pereira jogar
tá acostumado e é muito bom jogador. Ele começando o jogo, ele se adapta muito fácil ao time do Palmeiras. Ele é muito inteligente. Eu vi uma análise tempos atrás aí sobre toda a carreira dele, né? Ele fez toda a carreira na Europa, então ele tem uma inteligência tática muito grande, né? Então ele tem um QI assim para o futebol elevado, também tem uma qualidade técnica, né? É um jogador que para nível de futebol brasileiro ele tem tudo para destoar, né? Não à toa no Flamengo, né? Apesar dos pesares aí para o torcedor flamenguista, e o torcedor, óbvio, palmeirense já considera ele ídolo, mas ele foi bem, né? Ele é um jogador que ele é muito diferenciado e acho que vai fazer uma diferença enorme, né, nesse meio campo do Palmeiras.